Tratado do Desânimo, nas vias da piedade. Obra póstuma do Padre J. Michel, da Companhia de Jesus. Editora Vozes, canal Le Conde. Para os ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. Você também pode acompanhar a leitura deste livro pela Alexandria Católica. O link estará no descritivo. Peço para que orem por mim e por todos aqueles que fazem esse tipo de trabalho voluntário em relação à disseminação do conhecimento e a pregação da Boa Nova, bem como mesmo da ciência dos homens, que também nos auxilia e nos possibilita lidarmos com a matéria no dia a dia. Para a glória de Deus, sempre, é claro. Caso vocês queiram me ajudar financeiramente, isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Qualquer centavo será de grande ajuda, podem ter certeza. Assim como é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Os links estão mais uma vez no descritivo. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso faz com que haja maior engajamento. E havendo engajamento, o YouTube dissemina esse conteúdo para mais pessoas e possibilita assim também a ampliação do meu trabalho. Muito obrigada a todos que aqui estão presentes. Desejo-vos uma excelente escuta. Que Deus seja convosco. Capítulo 12.
É pensar mal o pedirmos a Deus a cessação das nossas penas e dos nossos combates e querermos ser ouvidos imediatamente. Apesar dessas verdades tão bem estabelecidas, cumpre confessar que esse estado de tédio e de repugnância é sempre penoso de suportar. O homem foge naturalmente do sofrimento e dos combates. Em vez de se ocupar com as grandes vantagens que as suas vitórias lhe proporcionariam, mas ao contrário, unicamente preocupado com aquilo que a guerra que tem de sustentar contra si mesmo lhe faz sofrer, ele não pensa nos bens preciosos que daí pode retirar. Volve-se então para o Senhor para obter o seu socorro. Mas o que é que lhe pede? Pede-lhe que ele, Deus, se digne de fazer findar esse estado de tédio, de secura, de repugnância. Se Deus não o atende, se quer prová-lo por mais tempo, ele imagina rezar em vão, imagina que Deus não o escuta, que ele não alcança nada do que pede. A perturbação, o temor, o desânimo apoderam-se-lhe do coração. Nesse estado, ele não sabe pedir mais nada a Deus. Não se atreve mesmo a pedir. Diz mesmo como Jesus: Senhor, passe longe de mim este cálice. Mas bem se resguarda de acrescentar, com esse divino modelo: contudo, faça-se a vossa vontade, e não a minha. É preciso compenetrar-se bem dos princípios da fé para se colocar nesse humilde abandono à providência, que vela sobre nós com tanto mais cuidado quanto mais perfeito é o nosso abandono. A religião nos ensina que, na conduta que segue com as suas criaturas, chamando-as ao seu serviço, Deus não faz nada senão para a sua glória e para a verdadeira felicidade delas. Só a Deus, pois, compete determinar a espécie de glória que Ele quer tirar do homem e a trilha pela qual quer conduzi-lo à santidade e à felicidade. Quereria a criatura servir a Deus segundo as suas ideias e os seus gostos particulares, prescrever a Deus a maneira como quer ser conduzida pela sua providência, determinar-lhe as condições a que quer que lhe ligue as suas recompensas. Seria uma extravagância, um delírio. Seria dar aos homens, como regra da sua conduta, todas as paixões, todos os erros. Diante de Deus, o homem não pode, pois, ter em partilha senão a submissão. O que lhe diz respeito é conhecer bem o caminho de Deus sobre ele e segui-lo com confiança, com amor, com docilidade. A Deus cabe traçar o plano, ao homem compete executá-lo com o socorro de Deus. Se o homem entra nesse caminho com estas disposições, esse caminho será sempre mais seguro para ele, porquanto, escolhendo-o para por ele conduzi-lo à felicidade eterna, Deus preparou ao homem graças particulares para guiá-lo e sustentá-lo nessa trilha. Estando então sempre na ordem da providência sobre si, não pode o homem deixar de experimentar uma proteção especial. Pelo menos tem a maior esperança disto. Se, pois, Deus quiser conduzir ao céu uma alma pelas provações do tédio, das repugnâncias, deverá ela pedir a Deus que mude essa providência a seu respeito? Pode pedi-lo, e Jesus o tem feito. Semelhante pedido tem sido muitas vezes atendido. A demora de uma graça não é uma recusa, contudo. Obtemo-la pela perseverança no tempo que Deus destinou a nos fazer sentir a sua misericórdia. Mas deve essa alma fazer disso o objeto único das suas preces, de sorte que, se Deus não a atender, ela caia no abatimento? Ora, nisto, ela se afastaria muito do exemplo que Jesus Cristo lhe deu e que os santos imitaram. Seguiria as sugestões da tentação, que quer afastá-la de Deus e tirá-la da ordem da providência sobre ela. O primeiro e o principal objeto das suas preces deve ser pedir a Deus a submissão à sua vontade, a graça de suportar com resignação, com fidelidade, com amor, o estado em que Ele, Deus, a põe para santificá-la nele, visto que não é a ela que compete escolher o caminho que deve seguir.
na humilde persuasão de não merecer os favores singulares do Senhor, na humilde persuasão de que, tendo tido a desdita de ofendê-lo, ainda é um efeito adorável da sua misericórdia que, como dizia o filho pródigo, ele a suporte, não como um filho, mas como um dos seus servos mais vis. Deve ela aceitar o seu estado em espírito de penitência e abandonar-se nas mãos de Deus por todo o tempo que Ele quiser tirar desse estado e a sua glória. É esse o melhor meio que ela possa empregar para alcançar de Deus o fim dessa provação penosa. Pensais que Deus não vos escuta porque vos deixa no estádio de tédio ou tentação de que lhe pedis serdes livrado, mas, consoante os princípios da religião, vos enganais. Se a vossa oração é feita com submissão, com confiança e perseverança, segundo as promessas de Jesus Cristo, ela será certamente atendida. Na verdade, Deus não vos concederá o que lhe pedis, porque isso vos seria nocivo, devido ao mau uso que disso faríeis, ou seria menos útil do que os dons que Ele vos recusa por misericórdia. Dar-vos-á graças mais preciosas, mais desejáveis, que vos farão praticar as virtudes perfeitas da religião e vos farão adquirir méritos para o céu pela renúncia, pela mortificação, pela submissão, pelo espírito de penitência. Graças que, sustentando-vos no combate, vos deixarão ver todo o vosso nada. Vos convencerão da vossa fraqueza, vos manterão na humildade cristã, fundamento das verdadeiras virtudes, na vigilância sobre vós mesma e em relação contínua com Deus para solicitar o socorro dele, cuja necessidade sempre melhor reconhecereis para vos sustentar. Essa providência, essa conduta do Senhor é-nos bem assinalada em São Paulo. Esse grande apóstolo pede a Deus várias vezes livrá-lo de uma tentação humilhante que o atormenta. Deus permitia neste grande apóstolo, conforme este mesmo nos faz saber, com medo de que a grandeza das suas revelações o elevassem aos seus próprios olhos. O Senhor recusa-lhe o livramento dessas tentações, mas tranquiliza-o sobre elas. Minha graça te basta. Essa recusa que a alma perturbada, entediada, tentada experimenta, não indica, pois, que Deus se afaste dela, que não a escute, que a tenha abandonado. Essa recusa prova unicamente que Deus tem outros desígnios que não aqueles que ela se propõe, que não quer livrá-la, mas que está sempre pronto a ajudá-la. Capítulo 13. Quereríamos que Deus fizesse tudo em nós e nos desse a vitória sem que isso nos custasse nenhum esforço. Erro pernicioso, pretensão injusta, causa comum do desânimo. Dirá uma dessas almas que se queixam de não ser atendidas: eu ficaria satisfeita se sentisse os efeitos dessa providência misericordiosa, mas não vejo que Deus me torne mais fiel aos meus deveres. Para esclarecer esta dificuldade, consultemos os princípios da religião, que devem dirigir os nossos juízos. Andemos à luz da fé, que deve iluminar-nos. E vereis que, se não sois fiel aos vossos deveres, não é Deus que falta a vós, sois vós que faltais a Deus. Consoante a religião, Deus não faz sozinho o bem em nós. Ele vos criou sem vós, mas não quis salvar-vos sem vós. Quis que pela escolha livre da vossa vontade o preferisseis a tudo. Pôs, portanto, diante de vós o bem e o mal, a vida e a morte, e disse-vos: tomai o que quiserdes. Para vos determinar ao bem, dá-vos 1000 luzes, que vos apresentam os motivos disto: o amor, a gratidão, a recompensa. Excita em vós 1000 sentimentos que vos fazem amar esse bem, que vos afeiçoa a ele. Assim vos previne ele por suas graças. Apresenta-vos o seu socorro para vos ajudar na ação. Eis aí o que Deus vos prometeu e o que faz.
Para corresponder a isso, bem longe de vos desviardes desses motivos, desses sentimentos, coisas que ordinariamente fazeis para não vos constrangerdes, deveis ocupar-vos deles, compenetrar-vos deles, aprofundá-los, e dócil à voz do Espírito Santo, fazer-vos violência para seguir as suas inspirações, visto que sem isso não se faz o bem, nem se chega ao céu. Pergunto-vos, teríeis motivo de vos queixar de um amigo que vos tivesse dado os conselhos mais seguros para vos fazer evitar uma desgraça, se não houvesseis querido escutá-lo, pelo fato de vos custar algum incômodo o segui-lo? E não se diria com razão que, nesse caso, a vossa perdição só vem de vós mesmo? Eis aqui o que vemos todos os dias. Uma alma teme a pena que experimenta em combater as suas inclinações. Pede a Deus ser livrada dela, mas com a condição de que Deus faça tudo e de que isso nada custe a ela. Pretende ela o milagre operado em São Paulo. Ouvimos-la dizer: se essa inclinação desagrada a Deus, por que Ele então não me tira? Ele não é o Senhor? Por que não susta os sentimentos do meu coração? Ele transformou outros de chofre. Enquanto aguarda esse milagre, ela nada faz para seguir a voz de Deus e para se tornar melhor. Compreendeis que semelhante disposição não é própria para atrair sobre essa alma as misericórdias de Deus. Quem quiser servir a Deus sem fazer violência a si mesmo, contradiz a palavra de Jesus Cristo. Quem só quer servi-lo sob condição de um milagre, disparata e não merece ser escutado. Outras pessoas não incidem nessa ridícula presunção. O que as detém na prática das virtudes é que elas ficam tão fortemente perturbadas com as suas penas, tão fortemente persuadidas de que, nesse estado, nada podem fazer de bem, que só pensam nisto. Toda a sua ocupação interior gira em torno disto. Absorta nesta pena, a sua alma não sabe pedir a Deus nenhuma outra coisa, senão o ser livrada dela. Elas não ousam apegar-se às luzes e aos bons sentimentos que Deus lhes dá, porque, não achando neles essas graças que elas pretendem a todo custo, que elas pedem com obstinação, receiam ser iludidas. Tornam assim inúteis as graças que recebem, ou pela desatenção ou pela sua resistência. Se aproveitassem delas, embora elas não sejam o objeto das suas preces, em breve alcançariam o que desejam, e o que não podem lisonjear-se de obter enquanto resistirem a Deus. Estudemos os desígnios da providência de Deus e a economia das suas graças, e veremos claramente a armadilha em que a tentação faz cair essas almas, a quem o erro, junto à infidelidade, faz incidir no desânimo. Capítulo 15. Desanimamos por não querermos aproveitar os meios ordinários que estão ao nosso alcance e, por preguiça, desejarmos meios extraordinários. É sempre ou pela falta de instrução ou pela desatenção à instrução que havemos recebido que incidimos na sem-razão mais inconcebível. Deus tem sobre os homens duas espécies de providência. Uma extraordinária e milagrosa, na qual ele age pela sua onipotência, outra comum e ordinária, na qual ele age por meios cuja proporção com o fim que a sua sabedoria se propõe à razão nos faz conhecer. A primeira é rara, passageira. A primeira é extraordinária e milagrosa, na qual ele age pela sua onipotência. E essa ele só emprega para desígnios particulares. E o homem, a quem as razões dessa providência são desconhecidas, não poderia contar com elas sem tentar a Deus. Ou seja, esperar por essa providência extraordinária e milagrosa e contar com ela é
tentar a Deus. Sem dúvida, o Senhor pode fazer milagres, mas não os prometeu a ninguém. Para ser dirigido nas suas ações e socorrido nas suas necessidades, ninguém pode, pois, razoavelmente esperá-los. Se, a pretexto de que Deus é Senhor de fazer milagres e de que os faz, o homem não fizesse nada para se proporcionar o que é necessário à vida, olhá-lo-íamos como estando em delírio. Mas contar com um milagre constante na ordem da graça para a vida da alma, será isso menos agir contra os princípios estabelecidos no Evangelho? A segunda espécie de providência é a comum, ordinária, constante para todos os homens, na qual ele age por meios cuja proporção com o fim que a sua sabedoria se propõe, a razão nos faz conhecer. Se o Senhor seguiu a primeira a respeito de alguns, transformando-os de chofre, logo os fez reentrar na ordem comum, conduzindo-os do mesmo modo que ao resto dos homens. Assim, São Paulo orava com lágrimas e reduzia seu corpo à servidão. Essa providência comum e ordinária consiste em inspirar-nos na aquisição das virtudes, em fazer-nos conhecer os meios que a razão nos propõe para sermos bem-sucedidos naquilo que empreendemos, e em dirigir esses meios pela religião e para o fim essencial do homem, que é Deus e a felicidade de possuí-lo. Queremos sair-nos bem em alguma arte, em alguma ciência? O desejo que disto concebemos leva-nos a estudar-lhes os princípios com assiduidade, a ocupar-nos delas para gravá-las a fundo na mente, a fim de as termos sempre presentes quando se tratar da ocupação em que queremos aperfeiçoar-nos. Evitamos com cuidado agir contra esses princípios, e, se alguma falta nos escapa, ao invés de desanimarmos, redobramos de cuidado para repará-la o mais breve possível. Vede todos os homens que querem ser bem-sucedidos no seu estado, o artista, o sábio, o magistrado. Achá-los-eis todos seguindo a mesma rota, devorar o aborrecimento dos começos, sempre tediosos e penosos, constrangerem-se constantemente, superarem as maiores dificuldades. Vede a conduta dos homens sensatos nos negócios do século. Ocupam-se deles incessantemente. Não poupam nem cuidado nem pena para serem bem-sucedidos. A razão dirige-lhes a todos a mesma linguagem, e o êxito justifica a sabedoria dos meios. Eis aí a providência comum e ordinária de Deus sobre os homens que querem trabalhar para ser bem-sucedidos na prática das virtudes e no grande negócio da salvação. Os meios são os mesmos. A diferença vem só dos fins e dos motivos que ele se propõe. No mundo, só se procuram bens terrenos e perecíveis. Os motivos são naturais. Na religião, procuram-se bens celestes e eternos. Os motivos são sobrenaturais. É Deus quem os inspira e quem, pela sua graça, ajuda nos meios. Deus quer, pois, que desejemos a sua glória na posse dos bens da eternidade, que nos ocupemos dela como do nosso bem essencial, que pratiquemos as obras que podem nos assegurar, que evitemos com cuidado tudo o que possa fazer-nos-la perder, ou colocar-nos em perigo de sermos dela privados. Numa palavra, Ele quer que, segundo as luzes da sã razão, elevada pelos motivos da religião, não poupemos nem os nossos cuidados, nem as nossas penas, nem as proteções que temos no céu para sermos bem-sucedidos. Trata-se da eternidade. O Senhor escolheu essa ordem de providência, de preferência a qualquer outra que poderia ter empregado, porque Ele não é menos o autor da ordem natural do que da ordem sobrenatural, e quis desse modo colocar o homem na necessidade de trabalhar pela sua felicidade, de não definhar numa ociosidade que o privasse de todo desejo, de todo sentimento por um bem que ele esperasse unicamente de Deus,
sem para ele concorrer pelo menor esforço. Quis torná-lo indesculpável se não fizesse, para alcançar um bem eterno, o que faz todos os dias por bens perecedouros, por uma satisfação passageira, e se agisse contra as luzes da razão num negócio em que mais lhe importa segui-las. É assim que, por essa providência cheia de sabedoria e de misericórdia, Deus, sem se mostrar sensivelmente, conduz a sua criatura pela sua graça e fala andar por uma trilha de fé, de esperança e de amor. Porquanto estas vistas, essas reflexões, esses sentimentos que vos fazem conhecer o que Deus pede de vós e que vos levam a cumpri-lo, talvez os julgueis naturalíssimos, e, no entanto, é Deus quem vos inspira. É Ele quem vos sugere os motivos pelos quais deveis elevá-los e quem vos mostra o fim para o qual deveis dirigi-los para torná-los úteis à vossa salvação. Subtrair-se a essa providência, não fazer nenhum acolhimento a essas luzes ou resistir-lhes, por não ser isso o que se pede a Deus ou por alguma outra razão, é querer chegar à celeste mansão por outro caminho que não aquele que Deus marcou. Que deve, pois, fazer uma alma que Deus prova por tédios? Baseada neste princípio de prudência, de que não devemos perder por culpa nossa um bem que se apresenta, que leva à felicidade, e isto pelo fato de não obtermos aquele bem que desejamos, essa alma, até que Deus lhe dê mais atrativos, sempre submissa à sua vontade santa, deve apegar-se com docilidade às graças que recebe, seguir com gratidão essas luzes que a iluminam. Então achará sempre com que se sustentar e praticar o bem, pelos socorros ligados à providência comum e ordinária do Senhor. O que justifica este princípio de prudência e o consagra na religião é que, para seguir essa ordem de providência de que nunca se deve sair, não basta evitarmos certas faltas grosseiras. Se descurarmos o bem que Deus pede que pratiquemos pelas graças que Ele nos concede, e se não dermos a isso os nossos cuidados. As virgens loucas foram excluídas pela negligência que puseram em manter-se prontas para a chegada do esposo. O servo preguiçoso foi condenado por não ter feito valer o talento que seu senhor lhe confiara. Esse talento é o tempo que Deus dá a uma alma. É a graça que ela recebe tantas vezes e que tantas vezes ela torna tão inútil como o tempo que lhe fora dado para fazer bom uso dele. Esses exemplos de punição exemplar devem fazer tornar a entrar em si mesma essa alma tíbia e frouxa e reconduzi-la à providência que Deus estabeleceu, aproveitando os socorros que ela recebe e que Deus escolheu para santificá-la. Não olheis esta instrução como um sistema humano. Jesus Cristo consagrou-a no Evangelho, recomendando a vigilância e a oração, a renúncia à vontade própria, desde que esta é contrária à vontade de Deus, a atenção a evitar o mal e a fugir do perigo. Por isto, os padres, os santos, esclarecidos pelo Espírito de Deus, e que deram regras para conduzir as almas à santidade, não prescreveram nada de extraordinário. Ativeram-se a esses meios comuns: a oração frequente, as leituras santas, os exames de consciência reiterados, para se dar conta do seu proceder e corrigir o que nele houve de defeituoso, o silêncio para se manter unido a Deus e evitar a dissipação, essa dissipação que é tão funesta, sobretudo a uma alma que, perdendo de vista a Deus, nada mais faz por Ele e já não tem outra regra e outra guia, senão os seus desejos e as suas inclinações. Quanto mais examinardes esses meios, tanto mais conformes os achareis não somente ao Evangelho, como também à razão. Em qualquer estado de tédio, de pena, de repugnância, de tentação que nos achemos, podemos sempre empregar esses meios, e Deus os fortalecerá pela sua graça, se recorrermos a Ele com confiança.
Capítulo 15. Falsa e funesta persuasão de que não depende de nós combater certas inclinações, nem resistir a certos hábitos. Uma astúcia de que o demônio se serve para lançar uma pessoa no desânimo e para retê-la nele é persuadir-lhe que certas inclinações, certos hábitos são tão fortes nela que não depende dela resistir-lhes. Se alguém lhe propuser meios para se corrigir, ela experimentará tanta repugnância a isso que vos dirá ser inútil aplicar-se a isso, porque isso não depende dela, que ela não pode tomar isso a seu cargo. Nesta disposição, se Deus lhe dá algumas luzes, alguns bons sentimentos, ela os torna inúteis, ou pela sua desatenção ou pela resistência. Eis aí o pretexto. A verdade, porém, é que ela não quer fazer violência a si mesma para se corrigir. Nunca o pede a Deus com verdadeiro desejo de obtê-lo. Nunca emprega, remontando a causa, os verdadeiros meios que a razão, de acordo com a religião, lhe faz conhecer para se reformar. Acredita acalmar a sua consciência, persuadindo-se de que a coisa não depende dela, e segue assim a sua inclinação numa segurança bem prejudicial à sua alma. Às vezes, espantada com o seu procedimento, tomará essa pessoa algumas resoluções para voltar a Deus. Mas, por isso que não vai até a fonte do mal, e por querer sempre viver sem incômodo, ela logo se cansa do penoso combate que tem de sustentar contra uma inclinação que a solicita incessantemente, e na primeira queda, volta à sua ideia de que a coisa não está em seu poder. O desânimo volta a dominar, e ela abandona até o desejo de combater, de se corrigir. Essa tentação é perigosíssima, leva ao esquecimento de Deus e da própria salvação. Na disposição de não se constranger, a alma entrega-se à dissipação do espírito e do coração, para não ser presa dos remorsos, para apagar as luzes que Deus lhe dá por misericórdia e que perturbam a falsa paz que ela ama. O grande mal desse estado é que a alma infiel não ousa pedir mais nada a Deus para a sua mudança, como se Deus não fosse sempre para ela o Deus de misericórdia e de bondade, que quer a salvação dela muito mais do que a quer ela mesma. Como se Ele não fosse sempre o Deus forte e onipotente que pode sempre ampará-la e defendê-la, o Deus fiel às suas promessas, que assegurou o seu socorro à nossa confiança. Pelo esquecimento destas verdades, essa alma afasta-se da oração. Se for obrigada a achar-se nesta pela disposição do seu coração, a ela vai na persuasão de que se desobrigará a mal dela, o que a impede de para ela se preparar pelo recolhimento e pela confiança. Assim, por sua culpa, torna inútil a oração. É de admirar que uma pessoa instruída da sua religião caia em semelhante armadilha. Essa religião santa ensina-nos que Deus nunca pode ordenar-nos coisas que se nos tornem impossíveis, nem punir-nos, como por um pecado mortal, por aquilo que não depende de nós. Deus ordena, é verdade, coisas perfeitas, acima das forças da natureza, porém coisas que tantos outros praticaram antes de nós, que tantos outros praticam ainda, pelo socorro da graça. Ele promete ajudar-nos como ajudou os outros, se, como eles, o invocarmos com confiança, se, como eles, adotarmos os meios aos quais eles ligaram o êxito e a vitória. Diz Santo Agostinho, abre aspas, por que não haveríeis de fazer o que tantos outros puderam? Por que não haveríeis de fazer o que tantos outros fizeram? O que ainda tantos outros, que não têm hoje outros socorros, a não ser os que Deus vos apresenta? Fazei o que puderdes, e pedi aquilo que não puderdes, a fim de o poderdes. Fecha aspas. É, pois, contra os princípios da religião
pensar que não depende de nós o vencer-vos com o socorro da graça que vos foi prometida, se a pedirdes com confiança e pelo emprego dos meios que a providência vos faz conhecer. Dizeis que empregais esses meios, mas o que vos desconcerta é parecer-vos que, apesar dos vossos cuidados, não estáis mais adiantada. Após vários dias de aplicação, de esforços e de combates, sentis a mesma inclinação, quase com a mesma força. Deve isso surpreender-vos? Será que nos desfazemos em alguns dias de uma inclinação natural ou de um hábito que por nossa negligência deixamos fortificar-se? Aliás, não deveis julgar do processo que a graça nos leva a fazerdes pela perseverança ou pela diminuição da inclinação de que quereis corrigir-vos, mas sim pelo império que adquiris sobre ela, para evitar as faltas em que ela vos faz cair. Não deveis julgar do progresso que a graça vos leva a fazerdes pela perseverança ou pela diminuição da inclinação de que quereis corrigir-vos, mas sim pelo império que adquiris sobre ela, para evitar as faltas em que ela vos faz cair. Embora persevere, essa inclinação não é um pecado, é o exercício da virtude. Quando se lhe resiste, merece-se o céu. Mas ninguém ignora que quanto mais forte é a inclinação, quanto mais antigo o hábito, tanto mais atenção e vigilância se deve também ter sobre si mesmo para combatê-lo, e que nenhum meio se deve desprezar para isso. Por que razão aquilo que dependia de vós ontem não mais depende hoje? A razão não é difícil de achar. É que ontem, ocupada de Deus, animada pelo desejo de lhe agradar, fazieis violência para vos comportardes segundo o Espírito de Deus, empregando os meios que a sua providência estabeleceu, e aos quais ele liga as suas graças. E hoje, cansada de combater, vos esqueceis de Deus. Saís da ordem da providência para seguirdes a vossa preguiça. É a vossa negligência que vos põe na alma essas diferentes disposições. Voltai ao primeiro estado e vos sustentareis na prática das virtudes. Enfim, ainda quando levasseis algumas quedas, deveríeis por isso desanimar e tudo abandonar? Seria querer perder todo o seu bem porque se perdeu uma pequena parte, coisa que toda a gente trataria de loucura no uso dos bens temporais. Essas quedas fazem-vos conhecer a vossa fraqueza. Se pensardes sensata e cristãomente, devem elas empenhar-vos em reparar o mais depressa possível o dano que delas recebestes, em premunir-vos contra o dano que ainda podereis receber, para isso redobrando de confiança, de orações, de vigilância, de atenção a evitar as ocasiões. É contra os princípios da própria razão vos determinardes a cometer sem pecados, abandonando os meios que podem fazer evitá-los, pela razão de haverdes cometido um que, reparado por um sincero pesar, já não pode pôr óbice à vossa santificação. O que impede de saborearmos esta instrução, embora não possamos disfarçar que ela é fundada em princípios que não podemos desconhecer, é que muitas vezes concebemos um despeito secreto da nossa fraqueza, despeito que nos lança numa tristeza de amor próprio. Não podemos sofrer a visão dessa fraqueza humilhante. Só a dissipação pode afastar dos objetos desagradáveis que queremos ocultar a nós mesmos. Então, nos entregamos a ela inteiramente. O despeito, após uma queda, é uma tentação perigosa. Deveis sempre resistir-lhe e corrigi-lo pela humilde confissão que a Deus fazeis da vossa falta. A tristeza pode ser um bom movimento e pelos seus efeitos a conhecereis. A que vem de Deus é sempre humilde, doce e tranquila. Ocupa-se dos meios de reparar a falta cometida e de voltar o mais cedo possível a Deus. Se tem efeitos opostos a estes, se é acompanhada de perturbação, de inquietação, de afastamento de Deus e dos exercícios da piedade,
certamente vem da tentação, do desânimo. Não a escuteis. Reconduzi a Deus com confiança a vossa mente e o vosso coração. A ordem, a paz, logo se restabelecerão na vossa alma. Deus não habita na perturbação. Aí, nunca o achamos. Capítulo 16. Desgosto que concebemos pelos exercícios de piedade sob o falso pretexto de serem inúteis e de só servirem para multiplicar as nossas faltas. Parece que esse espírito de desânimo, quando se apodera de uma alma, lhe tira toda a luz, toda a reflexão. Essa tentação aplica-se, sobretudo, a lhe tirar todo o espírito de oração, e por esse modo expõe-na visivelmente a perder-se. Bem certo é que só podemos operar a nossa salvação pelo socorro da graça. Esse socorro só o obtemos pela oração frequente, constante, perseverante. Nada é mais recomendado nos livros santos do que este meio, que comumente é a fonte de todos os outros que Deus nos inspira a empregarmos. Há pessoas que, pela negligência a que se acostumaram, encaram este santo exercício como inútil para elas, pelo fato de a ele se apresentarem na persuasão de que dele se desobrigarão mal, como o têm feito até esse dia. É o primeiro pensamento que se lhes oferece à mente. E bem longe de o combaterem por sentimentos cristãos, aderem-lhe unicamente. Nesta persuasão, elas vão à oração sem confiança, sem vontade de tributar a Deus as adorações, as homenagens que lhe devem, sem visão mesmo de Deus, sem preparação interior, sem se fazerem a menor violência para se recolherem e para saírem dessa dissipação de espírito e de coração que as absorve, que lhes faz esquecer inteiramente a Deus e a sua salvação. É certo que uma oração que carece das qualidades essenciais que Deus exige para ela ser atendida não pode ser merecimento algum diante de Deus, e a confiança é a primeira dessas qualidades. Aquele que hesita orando, diz São Tiago, não alcançará nada. Com maioria de razão, nada alcançará aquele que nada espera. Neste estado, não se fazendo nenhuma violência, unicamente ocupadas com inutilidades, não raro numa inação que não lhes permite refletir sobre aquilo que as ocupa, essas pessoas não sabem sequer se estão na oração. E se este exercício é de obrigação estrita, como o ofício, a missa, elas faltam a um dever essencial sem se censurarem por isto, coisa que muitas vezes as lança em embaraços de consciência, relativamente aos sacramentos que recebem sem se disporem para fazer melhor. Direi a estas pessoas, pela vossa experiência, estáis persuadidas de que fareis mal às vossas orações, apesar das vossas resoluções. Mas de onde vem essa experiência? Remontemos à fonte dessa negligência que resiste a todas as vossas resoluções. Resoluções que muitas vezes estão muito mais na imaginação do que na vontade. E aí achareis a hesitação, ao passo que as orações feitas com a plena confiança em Deus vos sustentarão e vos garantirão contra as paixões que vos puseram nesse estado. Pela oração combatê-las-eis, e não mais vos abandonareis ao impulso delas. Pensastes que poderíeis passar o dia inteiro ocupada em alguma satisfação natural e em divertimentos frívolos, ocupada em ver, em saber de tudo o que se faz, de tudo o que se diz, em não perder nenhuma ocasião de ter conversas inúteis, em escutar tudo o que os outros querem referir-vos a respeito do próximo, em entrar em todos os vossos desaguizados, em censurar uns, em condenar outros, baseado em relatos infiéis, em satisfazer em todas as ocasiões sentimentos de inveja, de antipatia, enfim, sempre fora de vós mesma, e não terdes atenção, senão sobre o proceder e os pequenos interesses dos outros, e nunca sobre vós e sobre os vossos interesses eternos, sobre a vossa salvação,
estendendo essa dissipação até o momento em que ides a oração, a qual ides o mais tarde possível, sem refletirdes um só momento no que ides fazer. E pensastes que, sem embargo, o recolhimento, a atenção, a devoção se apoderarão de chofre de vossa alma. Expulsarão dela as distrações, aplacarão o tumulto das paixões e farão renascer subitamente os sentimentos da fé, da piedade e do amor. Não é isso? Pudestes, de boa fé, esperar isto? Não vos ocupastes um só momento de Deus durante o dia. Não testemunhastes a Deus nenhum dos sentimentos que lhe deveis. Resististes à luz, às luzes que Ele vos deu. Descurastes as suas graças, vos distraístes delas, com medo de serdes obrigada a entrar em vós mesma, para vos dardes conta da vossa conduta e dos vossos motivos em relação a Deus. Lisonjeaste-vos de que, nessas disposições e com essas infidelidades, as vossas resoluções vos poriam, num momento, no exercício da confiança em Deus, do seu divino amor, do recolhimento necessário para vos desobrigardes santamente das vossas orações? E de que a vossa imaginação, a vossa mente, docilizadas de repente, depois de não vos haverdes constrangido sobre coisa alguma, se deterão, se fixarão, por mais volúveis que sejam, para não mais se ocuparem, senão de Deus? De que elas esquecerão essa espécie de encantamento que as seduziu, para se nutrirem de pensamentos salutares, mas tristes para uma alma que tão constantemente os tem negligenciado? Seria cair numa ilusão lastimável, que a razão facilmente faz perceber, mas que a religião condena bem altamente, porque isso seria contra a sabedoria da providência, que quer conduzir-nos ao céu pelos meios que têm alguma proporção com o fim, pelo desejo da salvação, pelas reflexões sobre os caminhos próprios para ser bem-sucedido, pela vigilância sobre nós mesmos, para evitar o que poderia fazer-nos-la perder, pela prática das virtudes que podem assegurá-la. Isso seria contra todas as lições que Jesus Cristo nos dá no Evangelho, lições de recolhimento, de renúncia, de mortificação, de aplicação à oração. Julgai por aí das consequências e do êxito que pode ter a vossa conduta e do excesso da ilusão que vos transvia. Não podeis, pois, sair desse estado, senão levando a mais longe as vossas resoluções e desiludindo-vos do erro que vos seduziu. Quando refletimos sobre nós mesmos, quando vemos que as medidas que tomamos para nos corrigirmos não produzem nenhum efeito, ou só produzem efeitos momentâneos, devemos com isso desanimar? Encasquetar na mente a ideia de que nunca seremos bem-sucedidos? Isso seria raciocinar sem princípios e não ter ideia do que Deus pode fazer em favor de uma alma que espera nele e que sinceramente lhe quer ser fiel. Naturalmente, deve-se pensar então que essas medidas, essas resoluções, não são as que podem operar uma mudança e que é preciso recorrer a outras mais eficazes, já que pelos efeitos julgamos não ser bem-sucedidos, devemos investigar a fonte do mal. A razão nos diz que, enquanto a causa subsistir, os efeitos que por um momento nós detivemos não tardarão a voltar, e quiçá com mais força, por haverem sido combatidos e constrangidos. A religião nos ensina que deixar subsistir a causa do mal, quando está em nosso poder fazê-la cessar, é ficar voluntariamente no perigo e expor-nos a sucumbir. No caso dessa alma de que falo, a causa das dificuldades que ela acha na oração é comumente a dissipação, o esquecimento de Deus e da sua salvação no decorrer do dia. Vive-se ao léu, age-se sem saber por quê, sem se propor nos seus projetos motivo algum de religião, sem dar às próprias ações alguma relação com Deus. Os projetos são inteiramente humanos, naturais, não raro pueris.
Só se procura proporcionar a si mesmo miseráveis satisfações. As ações correspondem à baixeza dessas vistas. Consoante a religião, os projetos só devem entender a prática da renúncia a si mesmo, da mortificação do espírito, do coração, dos sentidos, a indiferença por todos esses pequenos interesses que se perseguem com tanto ardor. As ações devem ser feitas por um motivo que se refira a Deus, ou pelo menos que a Ele possa referir-se. Não estamos na terra senão para a glória de Deus. Tudo o que fizermos deve tender a isso. Se Deus não é o princípio e o fim das nossas ações, se a pureza de intenção não as acompanha, elas se tornam inúteis para a nossa felicidade. Quereis, pois, sinceramente sair do estado de infidelidade, de inutilidade em que vos achais? Quereis desobrigar-vos da oração mais fácil, mais santa, mais utilmente? Nutrida habitualmente dos objetos, das verdades da fé, fazei versar as vossas resoluções sobre as máximas que vos apresento. O esquecimento destas verdades é a fonte do mal. A aplicação a essas verdades remediá-lo-ás. Aplicada então a vossa salvação, que encarareis como o vosso primeiro negócio, sereis atenta às luzes, aos bons sentimentos que Deus vos der. Conhecendo a importância dessas graças, não mais as desprezareis, não mais vos distraireis delas para vos entregardes à dissipação. Agradecê-las-eis a Deus, apegar-vos-eis a Ele, para segui-lo com fidelidade. Estas ocupações cristãs, substituídas aos extravios da vossa mente, impedir-vos-ão de entregar-vos a preocupações inúteis antes da oração, e nas ocupações necessárias vos ajudarão a recolher-vos antes de vos apresentardes diante de Deus. Reentrareis na ordem da providência, pela vossa aplicação a empregar os meios que Deus estabeleceu. Achareis aí mais graças, mais ocupadas de vós em relação a Deus e a vossa salvação, trilhareis com constância a trilha que faz praticar o bem com o socorro da graça e que leva à felicidade eterna, de onde vos afasta a conduta que até agora mantivestes. Uma vez reconhecida esta máxima, de que, para impedir eficazmente as faltas, é preciso atacar-lhes o princípio, devemos nos aplicar a isso em todas as ocasiões. Além da dissipação, que faz faltar a quase todos os deveres e que os faz cumprir tão imperfeitamente, há paixões cujos efeitos não são tão extensos, mas que fazem cair em faltas que, pela sua frequência, desanimam a alma fiel. Essas paixões têm todas por princípio um amor próprio que não sabe dobrar-se a nada e que rebaixa sempre o mérito de outrem e lhe salienta a todo propósito os menores defeitos. É um apego à própria vontade, ao próprio juízo, ao qual se quereria reduzir toda a gente. É uma vivacidade de caráter que não se sabe dobrar a nada e que quer se meter em tudo. É uma arrogância natural, uma vã estima de si mesmo que nada quer sofrer e que rebaixa toda a gente abaixo de si. Que sei mais? E quem é que pode fazer a enumeração de todas as paixões do coração humano? O que sabemos bem seguramente é que, seja qual for a paixão cujo ascendente nos lança no desânimo, devemos aplicar-nos a destruí-la, ou pelo menos a combatê-la sem cessar. O desejo da salvação, ao qual essa paixão opõe obstáculo, a oração frequente, as reflexões santas, fundadas nas máximas do Evangelho, os exemplos de Jesus Cristo e dos santos, são os meios que a providência nos deu para sufocarmos essas paixões, ou para enfraquecê-las a ponto de nada temer e recear, a ponto de nada termos a recear delas. Esses meios, quando os empregarmos em nome do Senhor, terão o seu efeito, consoante as promessas dele. Destarte nada será impossível, nada será inútil. Pelo amor que concebermos ao nosso Deus, tudo reverterá em nosso bem eterno. Eis aí o caminho que vos está aberto, eis aí os meios que estão em vossas mãos.
Se não fordes bem-sucedido, será por culpa vossa. Será pela vossa resistência às graças de Deus. Não mais vos queixeis, pois, do Senhor, e só a vós mesmo culpai. Capítulo 17. Dos motivos naturais que se misturam às retas intenções. Novo pretexto para desânimo. Reconhece-se a necessidade de agir em mira a Deus, para tornar as próprias ações agradáveis a Deus e dignas das suas recompensas. O que detém uma alma nesse exercício salutar é que, quando ela assim quer dirigir a sua intenção, o demônio ou a sua imaginação sugere-lhe 1000 motivos humanos de razão natural, de amor próprio, de respeito humano, de inclinação. Então ela se persuade de que, apesar do oferecimento que fez dessas ações a Deus, não é por ele, Deus, que ela age, mas sim para se satisfazer a si mesma. Sente vivamente a impressão que no seu espírito fazem os motivos naturais e sente que é muito mais fraca a impressão dos motivos sobrenaturais. Julgando por essa impressão mais sensível da intenção que a faz agir, ela decide que a sua ação não é feita para Deus, que é inútil oferecer-lhe. Abandona-se, pois, aos motivos naturais. Desanimada por essa tentação que se apresenta a miúde, ela não pensa mais em oferecer o que quer que seja a Deus, e assim torna-se o joguete e a vítima do pai da mentira, ou dos seus próprios erros. Para se curar sobre este ponto, deve-se notar que os motivos naturais causam essa viva impressão não pela sua solidez, mas porque, sendo proporcionados à nossa natureza e conforme às nossas inclinações, não precisamos de nenhum socorro estranho para lhes conhecer e lhes degustar tudo o que neles podemos achar de satisfatório, e porque nada em nós se opõe à impressão que lhes causam. Ao contrário, os motivos sobrenaturais não causam essa impressão tão viva, porque, estando numa ordem superior à natureza e sendo contrários às nossas inclinações naturais, precisamos do socorro de Deus para resistir a essas inclinações que se opõem à nossa docilidade, para degustar essas miras sobrenaturais e para apreciar as vantagens que nelas acharemos. Esse socorro, que Deus não nos recusa quando o pedimos, às vezes tem essa vivacidade de impressão, mas nem sempre a tem. Deus, Senhor dos dons, concede-os às suas criaturas segundo o desígnio da sua providência sempre sábia e misericordiosa. Esse socorro põe sempre uma alma em estado de resistir à tentação que procura afastá-la de Deus. E, se a sensibilidade da impressão é satisfatória, nunca é necessária, nem é mesmo sempre útil. Mesmo no mundo e nos negócios temporais, considera-se como um mau guia uma impressão viva de imaginação e de sentimentos que são seguidos contra motivos mais sólidos, motivos que, entretanto, não causam no momento a mesma impressão. Para formar, pois, o seu juízo entre motivos opostos que podem fazer agir, não se devem consultar o mais ou menos da vivacidade que os acompanha. Cumpre tomar os motivos em si mesmos, comparar-lhes os inconvenientes e as vantagens, e fundar nisso o seu juízo, para se determinar a seguir aqueles em que for achado o verdadeiro, o sólido bem. Por esse juízo, renunciamos aos motivos maus, desaprovamo-los. Não nos detemos nos motivos naturais, não lhes damos nenhuma atenção. Pela vontade independente das impressões sensíveis, só nos apegamos aos motivos sobrenaturais, que, por um julgamento refletido, havemos reconhecido serem os únicos bons, os únicos úteis para a nossa verdadeira felicidade. Mas, dirá alguém, parece-me que, em muitas ocasiões, ainda mesmo quando eu não tivesse em mira a Deus, eu não deixaria de agir como ajo. É a minha razão ou a minha inclinação que me leva a este procedimento. E por amizade a uma tal pessoa, eu faço o que eu não faria por todo mundo.
Não é então de recear que esses motivos naturais é que sejam os verdadeiros motivos que me fazem agir? Concebo que, nessa situação, se conceder muito à própria imaginação, ficar-se-á na aflição sobre o motivo superior que se deve admitir para elevar a sua ação. Mas se, por uma visão refletida, se der lugar ao juízo que reconheceu a superioridade do motivo sobrenatural e a referência da ação a Deus, já não haverá dificuldade sobre a parte que essa relação terá nessa ação. Esse juízo, adotado pela vontade, dá-la-á toda a Deus. Porque, afinal, Deus é o autor da razão. Por isso mesmo, esse motivo não pode pôr nenhum defeito na ação. Ele não é oposto ao motivo sobrenatural de fazer a vontade de Deus. É-lhe conforme. E pode-se então pensar que seja necessário renunciar a essa razão que Deus nos deu para agir em mira a agradar a Deus? Tanto melhor quanto essa razão, muitas vezes é Deus quem a desperta. É um meio de que Ele se serve para vos fazer praticar o bem. Não se trata, pois, senão de elevar essa razão por essa referência a Deus, seu autor, e de tirá-la da ordem natural para, com o socorro da graça, colocá-la na ordem sobrenatural, dirigindo-a para o céu. Os motivos naturais que não encerram nada de oposto à virtude não impedem que se possa e se deva oferecer a Deus as ações que deles dependem. Assim, quando, levantando-vos de manhã bem cedo, ides em jejum tomar a vossa refeição, quando, depois de passardes toda a manhã na oração e no recolhimento, ides alegrar-vos no recreio, ou quando, após a fadiga de uma jornada, ides tomar a vossa refeição, não tendes muitos motivos naturais que vos levam a essas ações? E esses motivos fundados na natureza vos impedem de oferecer essas ações a Deus, de elevá-las e de santificá-las por essa relação a Deus que vós lhes dais? São Paulo não ignorava os motivos naturais que nos levam a tomar alimento. Entretanto, ele nos exorta a fazer essa ação para a glória de Deus. Não julgou que esses motivos naturais fossem incompatíveis com os motivos sobrenaturais. Aqueles não põem nestes nenhuma imperfeição, porquanto, por si mesmos, não são opostos a nenhuma virtude. No mesmo caso está aquilo que fazemos por amizade a alguém. Muitas vezes nós fazemos pelo próximo coisas que Deus não manda, mas que também não proíbe. Mas, se agimos, Ele quer que a ação seja referida à sua glória, como ao fim que nos devemos propor em todas as nossas ações. Os pretextos para desanimar multiplicam-se e sucedem-se. Sinto, diz alguém, que se esses motivos naturais não me animassem, eu não faria o que faço. E que, no entanto, compreendo que Deus pede de mim. Por que vos ocupardes com uma ideia que é uma verdadeira tentação? Por que a julgardes justa e bem fundada? Trata-se agora daquilo que faríeis se estes motivos naturais não se apresentassem? É sempre perigoso supormos-nos em circunstâncias em que Deus não nos coloca, como já vos fiz notar alhures. Deveis, pois, deixar cair essa ideia, que é um ardil da tentação para vos desanimar e para vos impedir de fazer o bem presente, fazendo-vos temer um mal incerto e futuro. Hoje trata-se unicamente de vos desobrigardes bem da ação que fazeis, seguindo as regras que a religião prescreve. Aplicai-vos a isso pelo juízo refletido sobre a bondade dos motivos presentes, na firme confiança de que, noutras circunstâncias em que Deus possa colocar-vos, Ele vos ajudará por meio de graças proporcionadas às provações, consoante a sua misericórdia e suas promessas. Essas razões vós mesma as daríeis a uma pessoa que, de caráter manso e pacífico, servisse a Deus com facilidade e que entrasse na desconfiança e na aflição
por não sentir a coragem de servir a Deus, do mesmo modo, se o seu caráter se tornasse vivo e fervente. Entre os motivos que podem fazer-nos agir ao praticarmos obras boas em si mesmas, há uns maus opostos às virtudes cristãs, e esses tornam as ações más, e mister se faz renunciar-lhes. Quanto ao respeito humano em particular, tenho visto muitas vezes almas na aflição, quando agem para não dar má edificação. Receiam então agir por força do respeito humano. E iludir-se grosseiramente sobre o valor dos termos, e confundir ideias bem diferentes. O motivo do bom exemplo está bem distante do respeito humano. O primeiro tem em vista a honra e a glória de Deus, que essa alma se propõe promover, evitando dar aos outros, pelo seu exemplo, ocasião de faltarem a Deus. Este motivo refere-se, pois, a Deus. É bom e é louvável. Os maus exemplos são proibidos. Dão aquele escândalo tão claramente reprovado pelo Evangelho. Condenando um, Jesus Cristo ordena-nos o outro. Ele quer que os homens vejam o bem que não podemos fazer em segredo, para que com isso glorifiquem o Pai Celeste e se animem a praticar o bem. O respeito humano, pelo contrário, não dá nenhuma atenção ao Criador. A criatura só a si procura naquilo que faz por este motivo. Não quer agradar senão aos homens, cuja estima ambiciona ou cuja censura teme. O respeito humano faz fazer o bem como o mal, segundo o gosto das pessoas a quem se quer agradar. E isso não raras vezes contra o próprio gosto e contra as próprias luzes. São, pois, essencialmente diferentes esses dois motivos, e não é difícil distingui-los. Seria mesmo para desejar que o primeiro agisse com mais viveza. Não se veriam então nas casas religiosas tantas irregularidades públicas e impunes que tendem a abolir a regra em muitos pontos. O que vos faz recear não agirdes senão por esses motivos humanos é que, quando eles não vos secundam, não agis como o fazeis quando eles vos sustentam. Para julgardes se há aí alguma razão de temer, examinai a disposição da vossa alma nessas circunstâncias. A vossa fidelidade depende sempre desses motivos? Se assim fosse, haveria alguma razão para temer. Depende de outra causa? Então a razão de temer cessa. Quando, mais unidos a Deus por sentimentos de piedade, o vosso espírito e o vosso coração estão num estado menos agitado pelas paixões, ou quando a visão de Deus nos fere mais vivamente, para não seguirdes as vossas inclinações ou para praticardes algum ato de virtude que não é de obrigação tão estreita, obedeceis a Deus sem o socorro desses motivos humanos. Ou, se eles se apresentam e se são de natureza a serem rejeitados, vós os desaprovais, e, se eles não devem ser desaprovados, vós os elevais pela relação a Deus. Nem sempre esses motivos humanos são, pois, o móbil da vossa conduta. Verdade é que, quando viverdes na dissipação e no esquecimento de Deus, tereis razão de crer que só os sentimentos da natureza, ou mesmo da paixão, é que animam as vossas ações e as vossas iniciativas. Mas notai bem que isso não justifica o vosso receio, porquanto isso só vem desse estado de dissipação em que viveis, e que vos faz perder de vista tanto o vosso Deus, a quem vos deveis, como a vossa salvação, para a qual deveis trabalhar, e como as graças que recebeis e que não aproveitais. Enganamo-nos se julgamos que o que nos guia em certa situação da alma nos guia também em todas as situações em que nossa alma pode achar-se. Na dissipação e no recolhimento, a alma não tem a mesma maneira de pensar. Vão é, pois, o vosso receio, e não deveis escutá-lo. Aliás,
Se esses motivos que vêm da razão e das virtudes naturais de amizade, de gratidão, de compaixão, etc., precedem na vossa mente e no vosso coração a visão distinta de Deus, por que haveríeis de ficar alarmada com isso? Já vos fiz notar, alhures, que os objetos sensíveis excitam naturalmente os sentimentos que lhes são proporcionados, que essas virtudes naturais, Deus as gravou nos nossos corações. Elas não são, pois, opostas às virtudes que a religião nos inspira ou nos ordena. Servem antes para introduzi-las em nossa alma. Colocam-nos num estado que, achando no nosso coração, em vez de oposição, um pendor que nos leva à prática das virtudes, praticamo-las mais prazerosa e facilmente. Não somos, pois, obrigados a afastá-las, a renunciar-lhes. Devemos somente dar-lhes a perfeição que lhes falta, encarando-as em relação ao céu, consoante os princípios da religião. Ora, nesse estado, será tão difícil assim dirigir a própria intenção à glória e ao beneplácito de Deus e ao cumprimento da sua vontade santa? Pelo contrário, tudo nolo facilita. O que deve consolar-vos e tornar-vos fiel a essa prática é dever de saber que a graça é uma luz que Deus nos dá para reconhecermos e conhecermos o bem sobrenatural, um sentimento que Ele nos inspira para praticar esse bem. Ela age em nós sem se fazer notar e não nos dá nenhum sinal certo de sua presença. Como a esperamos, presumimo-la quando a havemos pedido. Devemos, pois, agir como se estivéssemos certos dela, embora não o estejamos, já que ninguém sabe se é digno de amor ou de ódio. Dessa condição de Deus, sucede podermos facilmente tomar por um efeito da nossa razão aquilo que é efeito da graça. Graça que nos ilumina, que nos dá sentimentos que a razão aprova, que nos inspira a reflexões que nos levam à prática do bem. De sorte que aquilo que acreditamos puramente natural e fruto da sagacidade do nosso espírito ou da bondade natural do nosso coração é realmente efeito do socorro sobrenatural que o Senhor nos deu. Portanto, se é então para obedecerdes à lei que vos obriga a referir tudo a Deus, vós lhe ofereceis as vossas ações, a estas não faltará nada, nada para obter a recompensa que lhes foi prometidas. Elas serão feitas para Deus pelo concurso da graça. Deus ser-lhes-á assim o princípio, como o fim e a recompensa. Não podeis, pois, enganar-vos oferecendo-as a Deus, visto que obedeceis a uma lei que Ele vos faz conhecer, e perdeis as vossas ações não lhe as oferecendo, porque então já não é por Deus que agis. Esse oferecimento vós o fazeis em consequência da visão que Deus vos dá dele mesmo e que vós seguis. Não deveis, pois, recear mentir a Deus, fazendo aquilo que Ele vos inspira. Capítulo 18. É um erro não ousar oferecer as próprias ações a Deus por não terem toda a perfeição que se desejaria e que se julga necessária. Dizeis que não ousais oferecer as vossas ações a Deus, e as perdeis quase todas, porque a ideia que tendes da grandeza de Deus, da sua santidade infinita, vos representa vivamente toda a perfeição que uma ação deve ter para ser digna dele. Ainda não sentis em vós essa determinação de tender à perfeição que encarais. A tentação persuade-vos de que, se não derdes às vossas ações essa perfeição que julgais indispensável, elas não podem agradar a Deus, e que Ele as rejeita absolutamente. Guiada por este erro, nada ou quase nada ofereceis ao Senhor. Perdendo de vista a Deus, já não seguis senão as vossas inclinações. E por isso que não vos sentis disposta a vos constranger em tudo, não vos constrangereis em nada. Semelhante princípio só pode conduzir à inação para as coisas do céu.
Que cristão se aplicará aos seus deveres para agradar a Deus, para glorificar a Deus, se meter na cabeça que Deus não aceitará as suas ações se Ele não lhes der toda a perfeição que Ele acredita haver na dos santos? É aqui que deveis aplicar o conselho de Santo Agostinho. Fazei o que puderdes, e pedi o que não puderdes, a fim de poderdes. Este grande santo pensava bem diferentemente de vós, quando assim falava ao seu povo. Ele sabia que o nosso Deus, sempre um Pai terno e compassivo, que conhece bem o limo de que somos formados, vem sempre em nosso socorro para nos mortificar e nos ajuda segundo a nossa confiança nele. Não se chega de chofre à perfeição. Faz-se progresso na ciência da salvação, com socorro da graça, consoante a providência ordinária, como se faz progresso nas ciências naturais pela aplicação dos princípios à prática. Esta aplicação torna-se sempre mais perfeita pelo uso mais frequente que dela se faz e pela atenção que se lhe dá. Um artista que não quisesse fazer nenhuma obra da sua arte, um orador que não quisesse empreender nenhum discurso, por não poderem ainda dar às suas obras toda a perfeição dos grandes mestres, com razão se diria que, por essa conduta insensata, eles nunca chegariam a alguma coisa. Não basta conhecer os princípios, cumpre aplicá-los com justeza. Os talentos desenvolvem-se pouco a pouco pelo exercício. Antes de dar à sua obra toda a perfeição que lhe convém, fazem-se muitas obras imperfeitas. É só por um trabalho assíduo que se consegue corrigir os defeitos que se reconhecem na obra. A experiência é sobejamente constante para que se possa duvidar disso. É pelas reflexões sobre as próprias faltas que se aprende a evitá-las. E para isso, importa ensaiar-se cedo, não se contentar com a teoria e pôr as mãos à obra. Na ciência dos santos e na prática das virtudes, além da aplicação e da assiduidade, necessita-se de um socorro particular da parte de Deus. Suponho que, pelo desejo que se tem de lhe agradar, pede-se-lhe a miúde esse socorro, como o artista recorre ao seu mestre. No mais, os princípios que acabamos de assentar são os mesmos. Uma alma cristã não conseguirá corrigir-se pelos simples conhecimentos das regras que devem dirigi-la, mas sim pela aplicação dessas regras à sua conduta. Se ela não os aplicar, na prática, nada fará para se aperfeiçoar. Admito que, oferecendo a Deus as suas ações, ela ainda não lhes dá toda a perfeição que elas poderiam ter, mas, pelo menos, lhes suprimirá sempre alguma imperfeição e, por esse modo, torná-las-á menos defeituosas aos olhos de Deus. O sacrifício que ela fará a Deus desse defeito tornar-se-lhe-á útil, quer pelo hábito que ela contrairá de se vencer em mir a Deus, quer pelas graças que essa docilidade às luzes do Espírito Santo lhe atrairá. Fazei, pois, sempre o que puderdes, e pedi com confiança o que não puderdes. Uma pessoa extremamente viva, fortemente apegada à sua vontade, ao seu juízo particular nas relações que tiver com o próximo, deixar-se-á levar 20 vezes ao dia a impaciência, a impetuosidade do seu caráter. Se ela não pensar em que todas as suas ações devem ser referidas a Deus, nada será capaz de detê-la, mas ao contrário, este pensamento, se ela a ele se prender, detê-la-á primeiramente nas ocasiões mais fáceis, e, se noutras não a detiver inteiramente, pelo menos lhe moderará os ímpetos, lhe fará cortar muitas coisas que a caridade condena. Finalmente, se esse pensamento não tiver nenhum efeito, será uma resistência à graça, coisa de que é preciso pedir perdão a Deus. Todavia, essa mesma falta servirá para corrigi-la, quer pelo fato de humilhá-la diante de Deus, quer pelas reflexões salutares que ela fará sobre a sua vivacidade, quando, mais tranquila, testemunhar a Deus o seu pesar por aquilo. O que aqui se diz da vivacidade deve aplicar-se a qualquer outro defeito que pode tornar defeituosas e imperfeitas as ações. É certo, e a experiência o confirma,
que resulta sempre um bem dessa referência das próprias ações a Deus. Este pensamento, é para Deus que eu quero agir, não pode deixar de produzir uma impressão salutar, não pode deixar de animar a evitar os defeitos que podem insinuar-se na ação, de sustentar, enfim, no combate que se tem consigo mesmo. Por pouco fiel que sejamos a esta prática, experimentaremos que tornamos as nossas ações sempre menos defeituosas, que de dia para dia as tornamos mesmo mais perfeitas, pelo socorro das graças que recebemos. Deus nunca deixa sem recompensa a boa vontade que lhe testemunhamos empregando os meios que Ele nos designou para nos tornarmos melhores. Andai na minha presença, diz Ele a Abraão, e sereis perfeito. Andar na presença de Deus é referir a Ele todas as nossas ações. Mas finalmente, quando eu oferecer a Deus a minha ação, na qual se insinuarão muitas negligências e mesmo faltas, posso lisonjear-me de que essa ação tão imperfeita me seja de alguma utilidade? E de que o Senhor queira levar-me em conta? Suponho que, quando se oferece a Deus a sua ação, por mais temor que a experiência suscite, não se está na determinação de cometer as faltas que se prevêem ou que se temem. Se no curso da ação nos tornamos fracos, frouxos, tíbios, negligentes, infiéis, sem dúvida Deus não olhará as nossas negligências e as nossas faltas, senão para nos-las exprobrar. Mas as suas exprobrações serão as de um Pai terno, que tem compaixão da nossa fraqueza. Elas vos animarão a precaver-vos contra a covardia a que destes ouvido. E por um efeito dessa misericórdia infinita de que usa a nosso respeito, Ele receberá o bom desejo que lhe houverdes mostrado, embora a execução dele seja tão imperfeita. Uma alma cristã reconhece então com humildade a sua fraqueza, a sua inconstância. Reanima a sua confiança, o seu amor. Redobra as suas preces na esperança de que Deus lhe dará mais graças para se tornar mais fiel. Guardar-se-á bem de abandonar, seja lá quando for, os meios que lhe podem ser úteis para se corrigir. Repitamo-lo sem cessar. Ela faz o que pode. Pede o que ainda não pode, sempre na confiança de que esse meio que vem de Deus, se não tem hoje todo o efeito que deve ter, tê-lo-á dentro de um mês, tê-lo-á, enfim, certamente, se ela não o desprezar, e se for constante em empregá-lo.